Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e estamos de volta aqui para mais um capítulo do Dungeon World, livro que vocês escolheram aí para a gente explorar capítulo a capítulo. Então a gente está aqui dando aquela conferida, lendo o livro, tirando o que é essencial para vocês entenderem a pegada geral do jogo, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World para você assistir tudo que a gente já fez, está fazendo e fará a respeito desse jogo incrível, beleza? Então assiste com calma, depois se quiser continuar com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando os nossos vídeos sabe que a gente está aqui dando uma passada geral pelo sistema, né, pegando os pontos principais aqui para entender mecanicamente o funcionamento da coisa. E hoje a gente vai falar especificamente sobre vínculos e alinhamentos, que são duas características aí dos personagens que, para quem assistiu o vídeo anterior, deve estar lembrado aí que estão relacionados ao seu ganho de XP, mas muito mais que isso, a questão de como você interpreta o seu personagem, beleza? Então, vamos dar uma mergulhada nisso a partir de agora. Então olha só, pessoal, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre os vínculos. O que significam os vínculos e como é a interação deles com o personagem e com o grupo. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que eu acho que dá uma ideia bem clara de como funcionam os vínculos aqui no Dungeon World. Olha só. Os vínculos tornam o grupo um bando de aventureiros, e não apenas uma reunião de pessoas aleatórias. Eles são os sentimentos, os pensamentos e histórias compartilhadas que os reúnem. Você sempre terá pelo menos um vínculo, mas normalmente possuirá mais. Cada vínculo é uma afirmativa simples que relaciona o seu personagem a algum outro personagem jogador. Sua classe lhe oferece alguns com os quais começar, mas você acabará trocando e criando outros na medida em que o jogo avançar. Ou seja, quando a gente chegar na parte das classes dos personagens, eu vou mostrar essa listinha para vocês. Mas em linhas bem gerais, esses vínculos são isso. É uma frase, é uma afirmativa simples que vai dizer como o seu personagem se relaciona com o resto do grupo, com cada um, por exemplo, dos personagens dos jogadores. E isso é interessante não só porque vai te dar uma visão melhor a respeito do seu personagem, ele vai se tornar mais do que um monte de estatísticas numa fichinha lá, você já parou para pensar um pouquinho mais sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre como essa personalidade pode entrar em choque ou pode ser compatível com a de algum outro personagem de outro jogador. Então eu acho que isso é uma mecânica interessante. E claro, a questão dos vínculos, elas vão estar relacionadas também com a questão do XP. Tá? Então ela vai te dar não só uma oportunidade para interpretar melhor o seu personagem, mas ela vai reverter também em ganho de XP. E aí você pode estar pensando já, XP? Quero? Como é que eu faço? Como é que funciona essa questão aí de eu transformar os vínculos em XP? Na verdade, isso vai acontecer se você resolver o vínculo. Como é que vai funcionar isso? Segundo o livro coloca aqui pra gente, no final de cada sessão de jogo existe a possibilidade de você resolver algum dos vínculos que você criou ali com os personagens, tá? E caso esse vínculo seja resolvido, lembrando que para isso é necessário que os dois personagens concordem, tá? Você vai ganhar um XP. Ou seja, se eu tenho um vínculo com o personagem A, aconteceu alguma coisa ali durante a sessão, chegou no final e digo, personagem A, eu acho que esse nosso vínculo aqui está resolvido já, concorda? O personagem A fala, concordo, beleza, nesse caso eu ganho XP, porque é o meu vínculo em relação a ele. Mas assim, como é que eu não entendi direito essa questão de resolver os vínculos, como é que funciona isso? O livro vai dar alguns exemplos aqui, tá? E o que ele traz? Um vínculo é resolvido quando ele não descreve mais aquela relação. Tá? As circunstâncias que moldavam aquela relação se modificaram. Por exemplo, uma dívida moral foi paga, o meu personagem achava, sei lá, vou criar um exemplo do nada aqui, o meu personagem achava que aquele outro ali era um covarde, e acontece alguma coisa ali na sessão que ele prova que ele é um herói valoroso, ou alguma coisa assim. Eu posso achar que, olha, eu preciso mudar a minha visão em relação a ele, né? Então isso aí pode ser uma resolução de vínculo. Claro, é uma coisa muito instintiva, é uma coisa muito narrativa, é uma coisa que não vai ter regras ali muito determinadas. É por isso que é interessante, porque vai fazer com que você, de fato, pense a respeito do seu personagem, como ele vê o mundo, como ele vê os outros jogadores, para você conseguir pensar em vínculos que sejam legais, que sejam bacanas, e conseguir identificar momentos durante o jogo em que essa relação precisa mudar, em que esse vínculo foi esgotado de alguma forma. E claro, como você já deve estar imaginando, cada vez que você resolve um desses vínculos, além de você ganhar um XP, você abre um espaço, abre um slot, vamos colocar assim, para você criar um novo vínculo. E assim as coisas vão se processando e vão avançando. É interessante sempre pensar
em alguma coisa que está rolando ali na campanha atualmente na hora de você criar esse novo vínculo com o mesmo personagem, por exemplo. Então, no exemplo que eu estava falando aqui, o meu personagem achava que o outro ali era um covarde. Então ele provou que ele não era um covarde, eu posso mudar a minha visão em relação a ele e achar que, poxa, não, agora eu quero estar mais próximo dele, ou então, não, eu acho que eu posso ensiná-lo alguma coisa, eu acho que agora ele fez por merecer receber os ensinamentos de um guerreiro da tribo não sei das quantas, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então assim, você vai moldando o relacionamento do seu personagem com o dos outros personagens e não é de uma forma estanque, porque os vínculos, a ideia deles é justamente essa, que eles vão sendo resolvidos ao longo da campanha e novos vínculos vão sendo criados, ou seja, você vai ter, no final das contas, um relacionamento dinâmico ali entre os personagens que de alguma maneira tem que estar ligado com a narrativa da história e talvez, em alguns casos, até seja a força motriz, né, de algum plot, de alguma quest, de alguma coisa que avance, né, o grupo. Seguindo para o próximo tema do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre os alinhamentos e como é que funciona essa questão aqui no Dungeon World. Bom, os alinhamentos, eles vão representar o jeito do seu personagem pensar. Em linhas bem gerais é isso. Mas eu vou ler um trechinho aqui do livro que ele dá mais alguns detalhes, olha só. O alinhamento do personagem define o jeito de pensar e estabelece a sua bússola moral. Para ele, pode significar um ideal ético, imposições religiosas ou talvez apenas o que seus instintos lhe dizem. Ele reflete suas aspirações e pode guiá-lo quando estiver em dúvida a respeito do que fazer em seguida. Ou seja, basicamente é isso, é a forma de pensar do seu personagem. E isso tem que ser estabelecido de acordo com a história dele. Por quê que ele pensa dessa forma? Por que ele tem essa visão de mundo? Por que o comportamento moral dele é desse jeito? Ele foi criado por uma cultura que preza esses valores? Ele foi criado num local lá, numa corte, onde é só cobra engolindo cobra, por isso ele tem esse instinto de sobrevivência social muito arraigado? Como é que vai funcionar isso? E como o próprio livro coloca, isso pode ser guiado por valores éticos, por questões éticas, por religião ou pelo mero instinto do personagem, né? O que ele passou já na vida que levou ele até esse caminho? Os alinhamentos, de uma maneira geral, eles são bem similares aos alinhamentos que a gente vê no D&D, né? Só que aqui você escolhe só um. Não tem, por exemplo, aquele negócio neutro e bom, não sei o quê. Os alinhamentos aqui no Dungeon World são bom, ordeiro, neutro, caótico e mal. Tá? Só que não existe o cruzamento entre eles. Você escolhe só um deles. E uma coisa que é importante de mencionar aqui é um trechinho que eu vou ler, olha só. A maior parte dos seres vivos é neutra, tá? Eles não sentem nenhum tipo especial de satisfação em ferir os outros, mas o farão se a situação for justificada. Aqueles que colocam ideais, sejam eles a lei, o caos, o bem ou o mal, acima de si próprios, são mais difíceis de encontrar. Aqui no Dungeon World, como tudo está ligado à questão dos movimentos, como é que vai funcionar a questão do alinhamento? Você vai ter aqui para cada alinhamento uma série de movimentos, que você vai escolher um, que é aquele que melhor se adeque ao seu personagem. Então, só para exemplificar aqui, olha, por exemplo, você vai ter aqui, olha, um alinhamento com várias possibilidades. Então, aqui o ordeiro, você tem aqui trazer alguém à justiça, cumprir uma promessa importante, retornar tesouros aos seus verdadeiros donos. Isso tudo são movimentos contidos no alinhamento ordeiro. E assim você vai ter com todos os outros. Olha, o bom, por exemplo, ignorar o perigo para ajudar os outros, mostrar compaixão, revelar uma mentira perigosa. O neutro, aliar-se a alguém poderoso, descobrir uma verdade oculta, derrotar um adversário que lhe seja importante. O caótico, revelar corrupção, revelar hipocrisia, derrotar um tirano. E o mal, obter a vantagem da confiança de alguém, destruir algo belo, causar mal a um inocente. Então isso aqui são só exemplos para você escolher, de acordo com o alinhamento que você selecionar, um desses movimentos. E claro, você pode estar pensando aí, eu posso trocar de alinhamento? O livro coloca aqui que você pode e provavelmente você vai mudar de alinhamento em algum momento durante o jogo, durante a campanha. Você pode fazer uma mudança brusca, tipo, mudar de fato de um alinhamento para outro, né? Sair do ordeiro para o bom, do neutro para o caótico, enfim. Mas o livro coloca aqui a possibilidade de você fazer uma sintonia fina e você trocar para um outro movimento dentro do mesmo grupo. O que significaria isso? É só como se fosse uma pequena mudança gradual no seu pensamento, na sua maneira de ver, na sua bússola moral, mas sem de fato abandonar completamente aquela linha geral. Então, por exemplo, você pode sair aqui do bom, você poderia ter inicialmente o ignorar o perigo para ajudar os outros, acontece alguma coisa ali, você acha que essa maneira de proceder já não é mais tão interessante. Você pode mudar aqui para liderar outros em batalhas justas, que é um outro movimento que está contido aqui
dentre aqueles descritos como alinhamentos, ou movimentos do alinhamento bom. Ou seja, você promoveu uma pequena mudança ali, mas sem mudar de fato o seu alinhamento geral. Você continua sendo um personagem bom, você só alterou um pouco a sua conduta. E com isso, com essa informação, a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam curtindo aqui o Dungeon World. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário, que é importante para a gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.